Capítulo 381, Gigantomáquia, 6, Clank, Clank. As correntes se transformaram em uma faixa preta no pescoço de Yonvou, grossa o suficiente para parecer com um grilhão de pescoço, mas parecia mais com um colar. Você adquiriu a fúria do Rei Obscuro e Yonvou conseguia sentir o peso enquanto verificava a janela de informações. Fúria do Rei Obscuro categoria, armadura rank. Descrição. Esse é um artefato único. Nenhum outro artefato como esse existe na torre e será vinculado ao seu dono. Não pode ser transferido ou negociado entre jogadores. Todas as informações estão seladas. Você deve cumprir as qualificações ou condições para visualizar as informações. Como eu pensei foi como quando ele recebeu a mágoa do Rei Obscuro. Ele não tinha cumprido as condições e não conseguia ler nada sobre ela. Ele acabou conseguindo desbloquear a mágoa no dia seguinte, mas não havia garantias de que ele teria essa sorte novamente. Esse é Knei. Enova se aproximou com um cachimbo em sua boca e tocou levemente no grilhão de Yonvou. Clink. Enova estreitou os olhos para o som. Ele era um dos melhores ferreiros da torre e imediatamente reconheceu que o grilhão de pescoço não era feito de um metal comum. Ele expirou a fumaça e virou sua cabeça. Ciclope, isso é, ferro divino. É um item feito para conter um criminoso extraordinariamente forte. Mas por que tão familiar? A sombra de Enova se esticou e os ciclopes Brontes e Estéropes apareceram, olhando para o grilhão de forma pensativa. Pelos últimos dias, eles estiveram seguindo Enova para consertar as armas de disputo e compartilhar seus conhecimentos com ele. No momento, se chama Fúria do Rei Obscuro. Fúria. Enova arregalou os olhos e estalou a língua. Desespero, mágoa e fúria. Parece que o dono original passou por várias coisas. Isso não se vê em qualquer lugar. Enova foi parando de falar com a expressão rígida nos rostos de Brontes e Estéropes. Rei Obscuro. Entendi. É por isso. Eles tremeram como se estivessem com medo, mas também aliviados e alegres por terem encontrado a resposta para um quebra-cabeças difícil. Porém, quando se viraram de volta para Yonvou, seus olhos estavam sérios. Se você é descendente dele, então faz sentido que você tenha conseguido nos vincular, mesmo que no passado tenhamos sido seres divinos. Então foi por isso os pecados que cometemos no passado voltaram para nos acorrentar assim. Parece que sim. Enquanto os dois suspiravam, Yonvou perguntou, o que vocês querem dizer? As amarras que você está usando foram feitas por nós, ou melhor, nós ajudamos na criação delas. Yonvou arregalou os olhos. Enova e os outros membros do grupo não sabiam como reagir, já que a conversa não os incluía, mas eles tinham certeza de uma coisa. Se esses três ferreiros, que uma vez criaram armas para os três olimpianos, tinham ajudado na criação das amarras, elas definitivamente eram mais extraordinárias do que um grande artefato. Como não conseguimos reconhecer? Muito tempo se passou, mas será que é porque o item também se desgastou? A voz de Brontes parecia meio pesarosa. Me contem sobre isso por favor. Essas três amarras eram do nosso mestre? E Zeus Brontes franziu a testa. Eu sabia, não posso nem falar o nome dele. Assim como o nome de Yonvou era censurado pelo sistema, o mestre de quem Brontes estava falando também estava sendo censurado. Os olhos de Yonvou brilharam. É por causa do juramento do Estige? É algo do tipo. Parece que o Lord Zeus bloqueou a palavra. Não sei o quanto podemos dizer sobre ele. De qualquer forma, as amarras que continham o Rei Obscuro foram criadas a pedido de Zeus. Nós usamos todo o ferro divino do Tártaro e de Erebo. Brontes estreitou os olhos, mas não esperava que encolhesse para esse tamanho. Você pode me contar sobre a situação naquela época? O relógio de bolso tremeu. Quanto mais segredos Yonvou descobrisse sobre o Rei Obscuro, mais perto ele estaria de ressuscitar Yonvou. Você sabe muito bem que o juramento do Estige não pode ser quebrado tão fácil assim. Yonvou apertou seus punhos. O poder do Rei Sagrado estava sempre acima dos recursos do sistema, mas parecia que havia limites para suas capacidades. Será que ele teria que desistir aqui? Mas Yonvou esperou. Posso te contar isso?
Depois que o Rei Obscuro foi confinado no vazio, as posições no Olimpo mudaram. Você vai conseguir descobrir mais sobre isso se procurar pelos motivos por trás da queda dos protogonos e o banimento dos titãs e gigantes. De repente, faíscas saíram do corpo de Brontes HM, até o sistema limita isso. A testa de Brontes se enrugou enquanto seu corpo começava a sumir. Se ele falasse mais sobre esse assunto, sua alma provavelmente seria destruída pelo juramento do Estige. No entanto, essas informações já eram chocantes o suficiente para Yonvou. Isso significava que a Titanomáquia e a Gigantomáquia estavam relacionadas ao Rei Obscuro. E os protogonos também têm algo a ver? Ele ficou confuso pelos traços do Rei Obscuro se conectarem a Elohim e os descendentes de antigas espécies divinas como Aether e Panet. Você sabe alguma coisa sobre isso? Yonvou esfregou o relógio de bolso e os pensamentos de Yonvou entraram em sua mente através de seus dedos. Não muito. Não encontrei nada de especial no benefício. Eu também fiquei surpreso. Yonvou estreitou os olhos. Então a única opção vai ser invadir Elohim. Agora ele tinha um motivo para continuar subindo os andares. Naquele momento, Kreutz, que estava ouvindo conversa em silêncio, falou com olhos brilhantes. Se você está planejando sair do Tártaro, quando você acha que vai conseguir ir? Ele queria que o líder do regimento e Yonvou se encontrassem o mais rápido possível. Depois de observar Yonvou por tanto tempo, ele tinha certeza de que eles precisavam ter Yonvou como um aliado. Ele era um líder natural. Estava claro como a água que andar com Yonvou algum dia os levaria a uma guerra com os 8 clãs, o que colocaria o regimento da fantasia em perigo também, mas Kreutz queria saber para onde o caminho de Yonvou o levaria. Khan e Doyle olharam para Yonvou com expressões curiosas também. Tudo que faltava era conectar as escadas para o Olimpo. Já que Yonvou já tinha recebido Knei, eles sabiam que já tinham terminado as coisas aqui. Assim que a cerimônia Fengshan terminar, Khan olhou para Yonvou de forma estranha. Mas isso não vai ser perigoso. Se os deuses do Olimpo descerem, Poseidon vai fazer de tudo para te matar. Yonvou bufou. Ele pôde ficar à vontade para ver se quiser me dar mais fatores. Esse era o território de Hades. Havia limites para o que Poseidon podia fazer. E também era improvável que os outros deuses só ficassem observando. Na verdade, Yonvou estava pensando que essa era uma oportunidade para ele finalmente se encontrar com Poseidon. Além disso, ele não terminou o que estava falando. Um olhar distante estava concentrado nele. Era de alguém com quem ele também queria se encontrar pessoalmente. Athena estante olhando. Athena esteve observando Yonvou desde quando ele começou no tutorial da torre até o momento atual. Ele tinha várias coisas para perguntar a ela. A senhora Perséfone disse que queria se encontrar com você antes de ir te agradecer. Ela disse que queria nos recompensar pela ajuda que demos a Hades. Também o resto dos membros do grupo assentiram para a explicação de Doyle. Nenhum jogador recusaria uma recompensa, especialmente se fosse dada por um deus. Naquele momento, a voz de Lan ecoou pelo tempo. Vamos começar a cerimônia Fengshan. Daqui 2 horas eles estavam finalmente prestes a conectar o Olimpo e o Tártaro. Yonvou abaixou seu copo e se levantou lentamente. Tifão. Tifão. Tap, tap, tap. Passos ecoaram pelo corredor elegante. Bum. Era um local sagrado onde todos se comportavam de forma respeitosa, mas Japeto escancarou a porta no fim do corredor de forma irritada. O que foi, Japeto? Havia um enorme quadrado mágico no chão de mármore dentro da sala. As bordas do quadrado mágico complexo estavam adornadas com velas que iluminavam a sala escura. No meio do quadrado, Tifão abriu os olhos. Embora seus olhos gigantes cobrissem os céus, seu corpo físico era melhor do que os das pessoas normais. Seu rosto estava coberto por um cabelo bagunçado, deixando difícil de ver suas feições. Era difícil de acreditar que ele era o rei dos gigantes, que uma vez ameaçou o Olimpo e quase tomou o Tártaro. Sua aparência só deixou o Japeto mais furioso. É sério isso? Japeto parecia pronto para matar Tifão a qualquer momento. 6 morreram porque você não interferiu.
6. Os meus irmãos. Enquanto aquele inútil do Hades estava matando eles, nem você nem os gigantes apareceram. No que diabos você estava pensando? Jápeto acabou lutando nas linhas de frente à guerra toda. Aliados era só um jeito gentil de dizer que eles eram essencialmente os subordinados dos gigantes. Ainda assim, ele nunca reclamou. Mesmo se ele perdesse seus companheiros titãs e subordinados, era algo que valia a pena se eles conseguissem tomar o Tártaro, invadir o Olimpo e restaurar seus poderes. No entanto, quando os reforços que ele esperava de Tifão e dos gigantes não apareceram na Batalha de Burangi, os titãs perderam 70% de suas preciosas forças. E ainda assim, Tifão olhava para Jápeto sem nenhuma intenção de pedir desculpas. Algo estalou na cabeça de Jápeto e ele tentou correr na direção de Tifão. Já chega, você está proibido de se aproximar mais. Um homem e uma mulher de repente apareceram dos lados e evitaram que Jápeto se aproximasse. Eles eram Gratión e Mimas, as mãos direita e esquerda de Tifão. Jápeto tentou usar seu poder sagrado para afastá-los, mas antes que Gratión e Mimas pudessem se mover, a sombra de Jápeto de repente se esticou e se enrolou em seu dono como uma corda. Jápeto foi forçado a se ajoelhar. Quanto mais ele tentava rasgar as cordas de sombra, mais apertadas elas ficavam. Jápeto, não se esqueça do nosso plano. Nós pertencemos ao Olimpo, não ao Tártaro. Você sabe que precisamos de sangue divino como um sacrifício para distrair os olimpianos. Vocês, titãs, também concordaram com isso. Você não disse que eles morreriam. Eles não morreram. Só voltaram para Cronos. Contanto que a rainha esteja conosco, a morte é uma bênção. Por que você ainda não entendeu isso, seu idiota? Tifão disse com uma voz fria. A rainha chegará no templo em breve. Vamos marchar sob seu comando e tomar tudo. Vamos completar o que Cronos não conseguiu. Jápeto gritava, mas nada disso faria seus irmãos voltarem. Tifão observava em silêncio. Diferente das batalhas complicadas e preparações antes da cerimônia Fendshan para conectar o Olimpo ao Tártaro, a cerimônia em si era bem simples. De pé diante de um altar dentro de uma coluna de luz, Hades olhou para o céu e disse uma única palavra. Abra. Era um comando cheio do seu poder sagrado recuperado recentemente. Ele moveu o sistema da torre e liberou as contenções entre os andares do mundo celestial e o mundo inferior. Estrondo. Parecia como se uma porta enorme e pesada estava se abrindo e, de repente, o céu vermelho do Tártaro se partiu enquanto estrelas cadentes caíam. Yonvou conseguiu sentir vários canais ao seu redor ficando mais claros como se estivessem se aproximando. Ele sentiu como se estivesse cercado. Então uma luz explodiu diante de seus olhos. A umidade começou a girar como uma tempestade. Seus amigos e os soldados de Disproto perderam o equilíbrio e caíram. Um enorme tridente estremeceu na frente de Yonvou, mas foi bloqueado por algo. Uma pressão intensa quase engoliu Yonvou e fez a atmosfera tremer. Yonvou nem piscou enquanto olhava para o homem de cabelos azuis diante dele. Você. Poseidon atacou com seu tridente com uma cara feia, mas não conseguiu ir muito longe. Hermes e Atena estavam bloqueando o tridente com um cajado e uma espada respectivamente, protegendo Yonvou. Capítulo 382, Gigantomáquia, 7. Já chega, os olhos de Atena brilharam. Embora a expressão em seus olhos sempre que ela olhava para Yonvou e Yonvou fosse normalmente gentil, nesse momento, sua expressão estava tão afiada que parecia que podia cortar Poseidon. Poseidon franziu a testa quando viu sua sobrinha impudente que sempre interferia em seus negócios. Ela nunca havia se encontrado com o Rei Obscuro, mas estava apoiando Yonvou mesmo sendo um poder que um mortal não deveria terça-feira. No entanto, sua sobrinha não o escutava, não importava quantas vezes ele desse um sermão nela. Poseidon não conseguia mais ficar quieto sobre a interferência dela. Você se atreve a me impedir? Não importava que ela era sua sobrinha. Se não sair da minha frente, ótimo, vou matar os dois. Ele liberou sua pressão e os soldados de Disproto rapidamente escaparam da tempestade que começou a girar ao redor deles.
Os rostos de Atena e Hermes ficaram rígidos. A pressão que emanava de um dos três grandes seres divinos era tão poderosa que criou um tufão. Quando parecia que o templo do rei do submundo desmoronaria, Hades rugiu de sua posição no altar. Poseidon, com a testa franzida, seu poder sagrado explodiu. Ele estava furioso por seu irmão ter a coragem de causar uma confusão em seu território. Estrondo. Relâmpagos negros caíram do céu e o chão inteiro tremeu. Esse era seu território sagrado e o Tártaro era sua terra. Sua força foi refletida em seu território e uma pressão intensa cercou todos. Os rostos dos deuses perto do altar empalideceram. Eles acharam que teriam a vantagem já que estavam chegando no Tártaro como reforços, mas só agora perceberam que tipo de indivíduo Hades foi durante a gigantomáquia e a titanomáquia. Ele quase foi esquecido depois de sair do mundo celestial para governar o submundo, mas no passado, ele era um tirano autoritário que até mesmo Zeus tinha que obedecer. Hades não suportava especialmente ser desonrado. Como se atreve a levantar sua arma no meu território sem a minha permissão? Você quer se tornar meu inimigo? Estrondo. Os relâmpagos negros ficavam ainda mais ferozes com cada palavra que ele falava. No entanto, Poseidon também era um olimpiano e ele continuou firme só com a testa franzida. Irmão, você se esqueceu de que tipo de entidade o Rei Obscuro era. Nós arriscamos a nossa vida para derrubá-lo depois que mal conseguimos derrotar Cronos. Mas agora, antes que Poseidon pudesse terminar, dezenas de relâmpagos condensados caíram diante dele. Ruar. Ele deu um passo para trás, surpreso. Os olhos de Hades brilharam de forma perigosa. Estou te avisando pela última vez. Abaixe esse tridente. O garoto na sua frente é meu amigo e convidado. Estava evidente que Hades não deixaria Poseidon fazer o que quisesse. Quando Poseidon não quis se mover, Hades colocou sua mão na espada em sua cintura. Os deuses do Olimpo pareciam ansiosos. Se Hades e Poseidon lutassem, tudo estaria acabado. Eles já estavam em desvantagem mesmo com todas as suas forças combinadas, então uma luta interna só beneficiaria os titãs e gigantes. O problema era que Hades e Poseidon eram orgulhosos e nunca desistiriam. Mas, eventualmente, Poseidon moveu seu tridente para o lado, furioso. Merda! Ele explodiu uma seção do território sagrado, mas depois controlou sua pressão mais uma vez. Ainda assim, ele continuou possesso e a atmosfera ainda estava tensa. Ele se virou para olhar para Ionvou com uma cara feia. Você teve sorte dessa vez. Eu nunca vou me esquecer de como você me humilhou hoje. Uma pressão intensa pressionou os ombros de Ionvou. Jogadores normais teriam desmaiado ou suas almas teriam sido esmagadas, mas Ionvou simplesmente sorriu em resposta. Era patético ver um ser divino agindo como uma criança teimosa. Faça o que quiser. Você. Veias saltaram nas têmporas de Poseidon. Por um momento, ele considerou se livrar de Ionvou mesmo que significasse lutar contra Hades, mas ele se forçou a continuar calmo. Se usasse todo o seu poder, ele poderia facilmente matar Ionvou, mas Ionvou não seria derrubado sem uma luta. Ele era um jogador que já havia matado um deus, então o processo não seria tão fácil assim. No fim, Poseidon conseguiu se segurar com um esforço sobrenatural e se virou. Os deuses que o seguiam hesitavam e foram embora depois de se curvarem para Hermes e Atena e encararem Ionvou. Hestia, Hera e Deméter estavam entre eles. Atena só guardou sua espada depois que Poseidon e os outros estavam completamente fora de sua visão, mas a aura combativa afiada ao redor dela não desapareceu. Hermes riu de sua irmã. Sabe de uma coisa, irmã? O quê? Atena não sabia o que seu irmão brincalhão estava tentando fazer dessa vez e estreitou seus olhos. Hermes continuou a sorrir de forma divertida apesar do olhar perfurante de Atena. Se você só mostrar esse seu lado violento, qualquer cara interessado em você vai se assustar. Percebendo seu erro, Atena rapidamente recuperou sua compostura, mas já era tarde demais. Ionvou já estava encarando. Obrigado por me ajudar, Atena. Assentiu de forma meio agitada. Você agiu como se tivesse várias coisas para contar a ele quando finalmente se encontrassem. Parece que eu estava certo, HM.
A voz de Hermes de repente ecoou em seus ouvidos. Ela se lembrou de como Hermes riu dela enquanto ela observava de forma ansiosa a reunião de Yonvou com Jongvou. O que ele havia dito mesmo? Algo sobre não saber o que dizer quando ela finalmente estivesse na frente dele. Naquela hora, ela disse para que ele parasse de falar besteira, mas era como Hermes havia dito. Ela foi pega de surpresa, então ficou sem palavras. O garoto que ela esteve observando agora sabia de todos os incidentes relacionados ao seu irmão e todas as outras ocorrências relacionadas. Athena não conseguia falar, pois estava preocupada que Yonvou ainda ressentisse. Vou sair para que vocês dois possam conversar. Hermes deu um sorriso irônico e desapareceu depois de dar uma piscada para Yonvou. Athena queria bater nele, mas se segurou. Você está bem? Ela havia contemplado cuidadosamente o que diria, mas as palavras que saíram de sua boca eram tão idiotas. Ela queria dar um tapa na sua própria boca, especialmente já que era para ela ser a deusa da sabedoria. Estou bem, obrigado. Que bom. Sim. Um momento de silêncio embaraçoso tomou conta deles. Os espectadores queriam saber o que tinha acontecido e os encaravam com olhos arregalados. Diferença de tempo. De repente, o mundo, exceto Yonvou e Athena, desacelerou. Yonvou acelerou a velocidade de seus pensamentos e, como ele tinha planejado, Athena fez o mesmo. Era o ambiente perfeito para os dois conversarem, era como uma bolha particular sem nenhum barulho ao redor deles. Naquele momento, o relógio de bolso tremeu e o corpo espiritual de Jongvou lentamente saiu de dentro dele. Ele olhou para a deusa que o esteve observando por tanto tempo. Então é assim que ela se parece. Esse foi o primeiro pensamento de Jongvou. Era a primeira vez que ele via Athena, mas ela parecia tão familiar, especialmente os olhos que o olhavam de forma tão triste. Eram os mesmos olhos que o apoiaram até o fim. Obrigado. Jongvou finalmente pôde expressar sua gratidão. Era algo que ele queria fazer há muito tempo. Os olhos de Athena tremeram com suas palavras inesperadas. Você foi a única que me protegeu até o fim, Athena. Athena apertou os lábios. No entanto, Jongvou estava dando um sorriso brilhante. Mas é claro que tenho ressentimentos de você também. Você estava me observando desde o começo, mas nunca apareceu desse jeito. Eu me sentia desconfortável, porque você só me observava. E eu esperava que você me ajudasse no fim. Quando eu estava pendurado por um fio. Jongvou se lembrou da mensagem que apareceu logo antes dele fechar seus olhos. Era algo sobre um Deus não revelado estar observando com olhos tristes. Essa mensagem sempre aparecia no seu benefício especial e se tornou algo quase previsível. De certo modo, ser observado assim era uma experiência desagradável, mas ao mesmo tempo, ele estava grato por ela ter ficado ao seu lado até o fim. Sempre que fechava os olhos, eu tinha o mesmo pensamento. Não estou tão solitário, tem alguém que está sempre me observando. Tecnicamente, Athena não tinha motivo para ajudar Jongvou. Tudo o que ela fez foi espiar o futuro e mostrar sua pena por ele. Não era como se ela pudesse interferir. O sistema fixo da torre bloqueava a interferência do mundo celestial em nome das leis da causalidade. Além disso, Athena fez de tudo para ajudar Yonvou e Jongvou depois disso. Obrigada por dizer isso. Athena enxugou seus olhos com um pequeno sorriso, mas lágrimas continuaram a escorrer. Ela não sabia o que dizer quando finalmente se encontrasse com os irmãos e ficou grata por eles terem falado primeiro. Enquanto olhava para ela, Jongvou pensou em como ela era frágil, mesmo sendo uma deusa. Ele sempre sentiu isso pelo jeito que ela o olhava com olhares tristes, mas estava claro agora que ela era ainda mais frágil do que ele pensava. Como pôde uma pessoa tão delicada assim ser a deusa da guerra e da sabedoria? Quando Athena confrontou Poseidon, ela parecia com uma aliada confiável, mas agora, parecia com uma irmã mais velha que morava na casa ao lado. Jongvou se lembrou de sua mãe e instintivamente abriu seus braços e se aproximou de Athena. Eles estavam próximos o suficiente para sentir a respiração um do outro. Athena deu um passo para trás inconscientemente. Nenhum outro homem havia se aproximado assim dela antes.
Normalmente, ela o teria empurrado, mas quando viu seus olhos puros, ela perdeu a vontade de rejeitá-lo. Ao invés disso, ela se sentiu surpresa. Então, Jong-woo abraçou Athena, tranquilizando-a e indicando que tudo estava bem. No começo, ela ficou atordoada, mas percebeu que ele estava tentando confortá-la com seu calor. Ela acenou com a cabeça graciosamente. Você sabe que pode ser punido seriamente por tocar o corpo de um deus sem permissão? Depois de um tempo, Athena se afastou de Jong-woo, fazendo beicinho com vergonha. Apesar de estar fingindo ser rígida, ela parecia fofa. Ah! Você realmente é a deusa da guerra? Parece que você tem bastante lágrimas para derramar. Jong-woo caiu na gargalhada, fazendo o beicinho de Athena ficar ainda maior. Jong-woo percebeu que Yeon-woo estava encarando e inclinou sua cabeça. Que foi? Yeon-woo chacoalhou a cabeça. Nada. Só estava aqui me perguntando que expressão a Sersha e a Ananta fariam se te vissem assim. Jong-woo não conseguiu responder. Ou se eu contasse para o Bram, não é nada disso. Athena sorriu enquanto observava os irmãos discutindo. Parecia que ela estava vendo ela mesma e Hermes. Na verdade, eles eram bem adoráveis. Então, Yeon-woo empurrou Jong-woo, que estava sendo barulhento, para o lado com sua mão e encarou Athena, que tinha uma expressão afetuosa no rosto. Posso te perguntar algo? A reunião havia acabado. Era hora de perguntar o que ele sempre quis saber. Sim, os olhos de Athena ficaram sérios e ela assentiu de forma meio rígida. Ela tinha uma ideia do que ele queria saber. Se não estou enganado, você conseguiu prever algo quando Jong-woo entrou no tutorial. Athena hesitou, então assentiu de forma séria e disse, sim, mas foi bem pouco. É como eu pensei. Yeon-woo murmurou para si mesmo. Ele fez outra pergunta. O Jong-woo e eu estávamos na sua visão? Sim, o que aconteceu com a gente? Athena hesitou e respondeu com um suspiro. Antes disso, deixe-me corrigir uma coisa. A visão que eu tive não tinha os dois. Foi uma resposta confusa que fez os olhos dos irmãos se arregalarem. O que isso significa? O rosto de Athena ficou sério. Só tinha uma pessoa. Continua no próximo vídeo.